Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A questão do batismo, né, porque eu sei, eu busco nas escrituras há mais de 20 anos, e nos tempos atuais as igrejas usam o batismo não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em si como forma de ingresso nas igrejas. Então eu gostaria que o irmão me falasse, à luz das escrituras, sobre o batismo nos dias atuais e sobre 1 Samuel 28:15, quando o rei Saul invoca o espírito de Samuel disfarçado numa necromante. Obrigado. Irmão, a palavra batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é muito misunderstood. Mal interpretado ou mal entendido. Sim. A palavra batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é diferente do que batizando-os pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que os pastores aqui estão fazendo é batizando as pessoas pelo nome do Pai, usando o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo em batismo. Mas o que está na Bíblia é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito diferente. Por quê? Eu vou mostrar a vocês. Escrever na mesa. Você vai fazer o ato de escrever na mesa. Na, em português, é preposição. Preposição. Que denota lugar, né? Na mesa. Eu disse escrever na mesa. É muito diferente que escrever usando a mesa. Você vai tirar a mesa e escrever da mesa, né? Agora, o que eu quero dizer a vocês? Batizando-os em nome do Pai, a palavra em é usado como preposição. Tem lugar onde o batismo deve ser feito. Tem jurisdição. Em nome do Pai. Onde está o nome do Pai, o batismo deve ser feito ali, né? Por quê? Você vai perguntar, por que, irmão Eli? O nome do Pai tem lugar? Tem. 12:5 de Deuteronômio. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome. Deus não quer o nome dele levado em qualquer lugar. Porque tem pessoas que não têm respeito ao nome do Senhor. Por isso, o mandamento número 2 em 10 mandamentos, você não vai usar o nome do Pai em vão. Né? Porque o nome do Pai tem lugar. Ele escolheu, recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Habitação é casa, né? E ali vireis. O nome do Pai vai estar na habitação dele, na casa dele. Vamos provar isso. 7:16 de 2 Crônicas. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. É muito claro. Escolhi e consagrei esta casa para que nela, para a casa de Deus,
esteja o meu nome para sempre. Nós sabemos que tem casa em Israel feito por Salomão, que se chama Templo de Deus, a casa de Deus em Israel. O nome de Deus Pai, de acordo com o Pai, escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre. A palavra para sempre está dando-nos pensamento de Deus está falando sobre uma casa que vai estar para sempre. Ele está pensando outra casa do que é feito por Salomão. Porque o que é feito por Salomão é derrubado, né? Mas ele está chamando lugar onde ele diz, esta casa onde ele vai pôr seu nome para sempre. Tem casa na Bíblia onde está o nome de Deus para sempre. Tem casa que vai estar para sempre. Vamos ler. 3:15 de 1 Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus que vai estar para sempre é a igreja. Igreja de Deus. A casa de Deus. Onde está o seu nome? Ele colocou seu nome em casa dele para estar para sempre. A igreja é a casa. A casa ou a igreja é uma casa que vai estar para sempre. Ele diz nosso Senhor Jesus Cristo diz ao Pedro, 16, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não tem poder nenhum que vai destruir esta casa. A igreja de Deus na Bíblia. A intenção de Deus em estabelecendo a sua casa ou igreja é para colocar seu nome nesta casa. Agora, se o nome do Pai está na casa de Deus, que é a igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, onde está? 10:21 de Hebreus, vamos ler. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que é o grande sacerdote sobre a casa de Deus ou a igreja de Deus? Vamos ler 3:1, Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. A casa de Deus é o povo de Deus, a igreja de Deus, onde está seu nome intencionado por Deus para estar lá para sempre. Onde está o nome de Deus, está em casa de Deus. Cristo é o sacerdote na casa de Deus. Onde está o Pai, o nome dele é a casa de Deus. O Cristo, grande sacerdote na casa de Deus. O Espírito Santo, onde está? Vamos ler em Efésios 4:4. Há só corpo. Prestar atenção, irmão. Há só corpo. Não tem muitos corpos. O verdadeiro corpo, só há existindo hasta o tempo dos apóstolos. Há só corpo. Depois, E só Espírito. onde está o Espírito? Só Espírito. Onde? Em corpo. Porque o corpo sem Espírito é morto. 2:26 de Tiago. Vamos ler. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo, onde está o Espírito,
é só um. De acordo com o apóstolo Paulo. Para prestar atenção à palavra só. É usado por apóstolo Paulo no versículo repetidamente. Há um só corpo, um só espírito em corpo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Onde está o batismo? Em corpo. O real batismo está em corpo. Por quê? Em um só corpo está o nome do Pai e o Filho como grande sacerdote e o Espírito Santo. Vamos provar isso, irmãos, né? Vamos ler qual é o corpo. Vamos ler 1:18. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. Há um só corpo significa há uma só igreja. Amém? Amém. Não muito, né? Há uma só igreja. Agora, em um só corpo ou uma só igreja, está um só Espírito. Também o chamado de Deus está na igreja verdadeira na Bíblia. 1:9-2 de 1 Coríntios. Vamos ler. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde ele chama. 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados. O chamado de Deus está na igreja ou no corpo. Vamos agora voltar a Efésios 4:4. Há um só corpo, há uma só igreja. Um só Espírito, onde? Na igreja. Como também fostes chamados, a igreja também é chamado de Deus. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor no corpo, né? Uma só fé. Um só batismo. O batismo está em corpo ou na igreja. Vamos provar isso. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. O batismo é feito em um só corpo na Bíblia. Este corpo é a igreja. Apóstolo Paulo diz, pois em um só Espírito fomos todos nós, aos primeiros cristãos, né? Batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo está apontando a nós que o batismo deve ser feito onde o lugar onde está o nome do Pai, na casa de Deus, o Filho na casa de Deus e o Espírito Santo na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Por isso, o verdadeiro batismo está na igreja verdadeira na Bíblia, porque ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na igreja verdadeira. Fazer agora batismo na igreja quadrangular é batismo falsificado. Porque não é feito em nome do Pai. O que ele está fazendo ele está tirando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando em todos os lugares que ele quer colocar. Lembre, irmãos, o nome do Pai tem residência. O nome do Pai tem habitação, tem casa. Se você quer deve batizado em nome do Pai, buscar para a casa o lugar onde está o nome do Pai.
não tirar o nome do Pai na igreja quadrangular e batizar as pessoas em outro lugar que não é ensinado por a Bíblia. É desrespeito para o nome de Deus. Se nós temos respeito ao nome de Deus, vamos buscar o lugar onde está o nome de Deus, o Filho, o Espírito Santo, vamos fazer a batismo lá. Nós não temos direito de pegar o nome do Pai e colocar em todos os lugares que nós estamos colocando. 139, 20 de Salmos. Vamos ler. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. O que significa tomam? Tirando, né? Colocando em lugar que não é escolhido por Deus. O que está fazendo isso é a Bíblia chama inimigo de Deus, né? A Bíblia é muito clara. Pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Vamos seguir a Deus. Vamos buscar o nome dele onde ele colocou. Não é bom para nós que tirar o nome de Deus e colocar em outro lugar que nós escolhemos. Entendeu, irmãos? Graças a Deus, se você entende o que eu quero dizer. Graças a Deus. Vamos agora ler o Samuel, o que o irmão citou. 24, 15. Seja, pois, o Senhor juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e advogue a minha causa, e me livre da tua mão. Acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, perguntou Saul: E esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a voz e chorou. E disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, por isso que, havendo-me o Senhor entregado na tua mão, não me mataste. Pois quem há que, encontrando o seu inimigo, e deixará ir o seu caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. É o versículo que ele citou? É isto mesmo, irmão? 1 Samuel 28, 15. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por quê? Pois me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo. O Senhor te fez... What is his question about? E qual a dúvida exatamente a respeito desse contexto, irmão? É porque na questão aí Samuel já havia morrido, né? E Saul consulta uma necromante, uma feiticeira, para levantar Samuel entre os mortos. E esse diálogo citado no versículo é um diálogo entre Saul e Samuel já morto. Irmão, o que está falando com Saul não é Samuel. Não é Samuel. Quase todos nós desviados no entendimento desse versículo, né? Mas se nós vamos, if we are going to hold fast on what the Bible says, Se vamos nos firmar no que a Bíblia diz, you will not believe that the one speaking to Saul is você Samuel. não vai acreditar que esse que está falando com Saul é Samuel. Sim. Vamos começar em 28, 10.
Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir, Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Vendo, de acordo com a mulher, como se chama? Mante. Necromante. Ela diz: Vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Esta pessoa que está subindo, visto por necromante, não é Samuel. Samuel é um profeta fiel. Quando ele morreu, onde foi o espírito do Samuel? Onde? Vamos ler. 6:9 de Apocalipse. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Os homens justos, quando morre, vai para repousar ou descansar debaixo do altar nos céus. Os homens justos vai para o espírito, a alma deles vai para descansar debaixo do altar nos céus. Mas os homens rebeldes vai para a prisão. Tem prisão, onde eles vai esperar para o julgamento final. Vamos ler primeiro Pedro 3:18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Os espíritos dos rebeldes estão em prisão. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na carne, Ele foi para pregar aos espíritos em prisão, os rebeldes. Porque Samuel vai subir dentro da terra. Não pode. Não pode. O espírito maligno, o espírito dos demônios, pode falar disfarçando como Samuel, irmão. Mas não realmente o Samuel. Vamos ler 11:13 de 2 Coríntios. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Satanás disfarça como anjo de luz. Os ministros deles, os apóstolos deles, que estamos aqui no Brasil muito, está disfarçando como ministros de Cristo. Os anjos do Satanás, os espíritos dos demônios, pode disfarçar também. Se os ministros humanos podem disfarçar, é mais fácil para os espíritos que disfarçar que eles são de Deus, como acontece na experiência do Saul. Um espírito dos demônios subiu, disfarçando como Samuel. Por quê? Porque eles vão fazer isso, disfarçar, para enganar as pessoas. Porque o Samuel verdadeiro, a profeta de Deus,
é um homem reto, um homem piedoso, um homem justo. Quando ele morreu, o espírito de Samuel está nos céus, debaixo do altar de Deus. Vamos ler 12:23 de Hebreus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados estão no céu. Né? Os espíritos. A alma de Samuel está debaixo do altar dos céus. Como pode subir? Por isso porque Deus sabe que a obra dos espíritos de Satanás é disfarçar qual é o aviso de Deus. 18:10 de Deuteronômio. Vamos ler. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É proibido por Deus consulte aos mortos. Por quê? Vamos continuar. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações. Abominações para Deus. Por quê? Porque abominações. Se você vai consultar os mortos não podem dar resposta. O que vai dar resposta é os espíritos de Satanás que vai disfarçar como seu vovô, seu tio. Você vai depois ser enganado por Satanás, né? Por isso, os espíritas aqui, irmãos brasileiros, aqui tem muitos espíritas que falam com os espíritos, é abominação ao Senhor. Tem espírita aqui? É parar, irmãos. Vamos de novo, 18:10 de Deuteronômio. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Irmãos, todas estas coisas são abominação ao Senhor. Por isso, quando eu fui para Salvador, lá muito. Os membros lá, irmão Eli, não fala sobre isso. Por quê? Porque talvez eles vão destruir você. O que eu quero? Eu quero obedecer ao Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Para consultar os espíritos, os mortos, que é a obra dos espíritas e dos macumbas. Nas Filipinas, nós temos espíritas lá também. Um homem velho, quando eu estava falando sobre isso, é muito bravo comigo. Ele he placed himself in front of me. Veio e ficou na minha frente. Com sombrero. Chapéu. Ele disse,
está falando sobre coisas latim. Talvez 15 minutos. Eu deixo ele fazendo a sua coisa, né? Depois 15 minutos eu disse, Bobo, você vai cansar. Por quê? É mais grande o que está em mim do que está em você. Vamos ler. Vamos ler. Em 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Por isso, os espíritas que consultem os mortos e os espíritos, parar. Se você quer salvação, deve parar. É porque é abominável ao Senhor. Por isso, nós temos certeza, irmão, que o que subiu dentro da terra não é o Samuel real. Você agora entende. Graças a Deus. Amém.